E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse nosso vídeo de hoje eu quero explicar para você como que você pode fazer para refutar de uma vez por todas a abertura Grob ou ataque Grob. Então eu quero te explicar como que você vai destruir essa abertura. Bom, essa abertura irregular com lance 1 G4, conhecida como abertura Grob, ela ganhou uma certa popularidade recentemente, tanto que muitos inscritos aqui do canal ficam me perguntando se essa abertura é boa, como que joga contra essa abertura. É isso que eu quero explicar para vocês. Essa abertura ficou tão popular assim por causa de um youtuber que vocês conhecem bem, né? Um youtuber do xadrez, que é o Rafael Chess. O Rafael ele criou uma série chamada Desafio Grob, em que ele joga sempre com lance 1 G4. Então, o Rafael ele sabe que não é uma boa abertura G4, ele sabe muito bem disso, mas o objetivo da série dele é fazer uma série divertida, em que ele consiga mostrar que a partida não é decidida na abertura. Mesmo saindo numa posição inferior, o jogador ele vai decidir a partida no meio jogo ou no final. Só que ainda assim, muitos jogadores ficam na dúvida. Beleza, Evandro, eu sei que G4 não é bom, né? Todo mundo fala que esse lance é ruim, mas e aí, como que eu faço para enfrentar esse lance? Se alguém joga G4 comigo, como que eu faço para já sair com vantagem quando meu adversário utilizar essa abertura? E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, se você curte esse tema de aberturas, quer que eu mostre mais aberturas como essa, refutando algumas aberturas irregulares aqui para você, aproveita para deixar o like aqui no canal, e se você está assistindo aqui esse vídeo no canal pela primeira vez, já aproveita para se inscrever também, beleza? Bom, então bora começar aqui. Bora começar aqui as nossas análises aqui, refutando essa abertura, refutando o ataque Grob. E para começar a falar sobre essa abertura, eu tenho que falar com você sobre os princípios do jogo na abertura. E geralmente eu falo sobre 3 princípios muito importantes para você conduzir o jogo na abertura. Só que por causa dessa análise eu vou colocar um 4º princípio. E esse 4º princípio que eu vou colocar, na verdade, ele vai ser o mais importante dessa aula, que é o seguinte: nunca jogue o ataque Grob. Porque se você jogar G4 no lance 1, você vai conseguir uma posição inferior, você vai ficar mal na abertura. Mas agora, falando sobre os princípios de verdade, os princípios do jogo na abertura, quais são eles? O primeiro princípio é o seguinte: você precisa desenvolver rapidamente as suas peças, colocar suas peças em jogo, mobilizar suas forças. Esse é o primeiro objetivo na abertura. Você vai colocar todas as suas peças em jogo, rocar rápido, e assim você pode transformar esse seu desenvolvimento em um ataque. Segundo princípio do jogo na abertura, você deve controlar o centro, então você deve controlar as casas centrais. Então você vai sempre levar os seus peões e as suas peças controlando essas casas, as casas E4, D4, E5 e D5. Então é muito importante que você sempre lute pelo centro, seja com os peões ou com suas peças. E um terceiro princípio muito importante, que é lutar contra as ideias do seu adversário. Então você vai tentar impedir que o seu adversário desenvolva as peças com facilidade, você vai impedir que o seu adversário controle o centro também. Bom, agora sabendo desses princípios, se você já conhecia esses princípios, lembrando esses princípios, vamos falar um pouco sobre o lance 1 G4. Então, o lance 1 G4 das brancas, ele controla o centro? Ele controla alguma dessas casas centrais? Não. Ele ajuda no desenvolvimento, então ele vai ajudar que você coloque suas peças em jogo rapidamente. A única peça que o branco pode colocar em jogo agora é o bispo vindo para G2. Então isso está contribuindo assim para o desenvolvimento, mas não é aquele lance ideal. Se a gente comparar, por exemplo, com o lance E4, o lance E4 ele já controla o centro, né? Ele já fica com o peão no centro, garantindo assim uma vantagem de espaço, abre a diagonal para o bispo de F1, abre a diagonal para a dama entrar em jogo também.
Então, o lance E4 ele é claramente superior ao lance G4, né? O lance D4 também já pode desenvolver o bispo de C1, o lance que controla o centro. Então, falando sobre os princípios do jogo na abertura, esse lance, o lance G4, ele já vai contra esses princípios. O branco ele vai perder por causa disso, porque fez G4 no lance 1? Não, mas ele vai ficar pior, porque as pretas já vão conseguir aproveitar esse último lance. E agora aqui entra a questão aqui do nosso vídeo aqui, como enfrentar esse lance. Você vai obedecer os princípios, você vai seguir os princípios. Então, você vai começar controlando o centro, fazendo o lance D5. Então, o lance D5, ele controla as casas centrais e também já cria uma ameaça direta, que é a ameaça de jogar bispo toma G4, assim ganhando um peão. Então, aqui a gente já começa a ver alguns defeitos desse lance, o lance G4, por que você não deve jogar dessa maneira, a não ser que você queira se divertir na partida, se não estiver valendo nada a sua partida, não importa se você vai perder ou não, você pode jogar um lance como G4. Mas agora se você tá querendo vantagem na abertura, você quer ficar melhor, você quer ganhar a sua partida, você vai ver que esse lance ele cria muitos problemas aqui para você. Problemas a curto e a longo prazo, né? Então, aqui o branco já tem que se preocupar com esse peão de G4 que está caindo. Ameaçou o bispo tomar G4. E o único lance que vai fazer sentido aqui é o lance bispo G2. Porque se fizer outros lances, digamos que faça um lance como H3, defendendo assim o peão de G4. Então, não fez o menor sentido os dois primeiros lances das brancas. São dois lances com os peões, nenhum lance que desenvolve peça, então o branco está perdendo tempos aqui na abertura. Não vale a pena você ficar fazendo vários lances com os peões, porque o seu adversário ele vai ficar com a vantagem no desenvolvimento. Além disso, se a gente imaginar que uma das ideias das brancas é poder rocar rápido, colocar o rei em segurança, ainda que o branco ele consiga rocar, esse rei ele não vai ficar em segurança, né? Porque já fez o avanço G4. Então, o roque pequeno já não é uma ideia boa também para as brancas. Então, por exemplo, contra o lance como esse, um H3, o preto já pode pensar em jogar H5, já atacando o peão de G4 imediatamente. E aí o branco já começa a ter que tomar decisões difíceis aqui. Inclusive esse lance H5, para quem quer refutar aí o ataque Grob, já conseguir vantagem de pretas, esse é um lance típico, é um lance temático que vocês vão ver em outras posições também. O que acontece? Depois que toma em H5, o preto já pode jogar com E5, ficando assim com forte centro de peões. E esse peão, eventualmente esse peão de H5 ele vai cair, com torre por H5. O peão de H3 ele já é um peão fraco também, ele está isolado. Aqui a gente consegue perceber que o preto ele já tem uma vantagem nessa posição, com esse lance, com o lance E5. Então fica de olho que a qualquer momento você pode jogar esse H5. Contra o lance D5, então, outros lances, por exemplo, G5, fazendo um outro lance com o peão, também não vai fazer sentido, as pretas vão pegar o centro. Quando o seu adversário ele jogar uma abertura estranha como essa, uma abertura irregular, que você olha assim e você fala, cara, eu tenho certeza que essa abertura é ruim, o que ele está fazendo está errado. Como que você faz para aproveitar? Você vai seguir os princípios. Então, teu adversário ele não dominou o centro, você coloca os peões no centro. Ele não desenvolveu as peças, você coloca as suas peças em jogo. Então aqui um lance como o G5, você aproveita para colocar os peões no centro e colocar mais peças para jogar. Basicamente ele gastou 2 tempos e é como se você tivesse de brancas agora, né? Então não faz o menor sentido fazer esse tipo de lance. Jogar um H4 agora para defender esse peão de G5, você pode seguir o seu desenvolvimento com cavalo E7. Inclusive H6 pode ser um lance interessante para tentar abrir a coluna H, tentar abrir a posição. Esse é um conceito, quando seu adversário vai perdendo muitos tempos, você vai tentar abrir a posição. Então abrir diagonais, abrir colunas para suas peças entrarem em jogo. Bom,
Depois do lance D5, então, bispo G2 é o lance que faz mais sentido. Então, quem joga esse lance G4 no lance 1 é que está querendo te dar alguns truquinhos, alguns golpinhos na abertura. E assim, jogar para ficar dando golpinho não vale a pena. Se o seu adversário ele sabe enfrentar esses golpinhos, você vai ficar mal. Então, você só joga esse tipo de abertura na esperança que o seu adversário jogue errado. E aí você pode ter alguma chance. Mas a ideia é dar alguns golpinhos na diagonal, colocando esse bispo em G2. Então digamos que as pretas joguem aqui bispo toma G4, aceitando assim o peão. A ideia das brancas é jogar C4 para tentar abrir a diagonal do bispo de G2. E se tomar agora em C4, tem bispo toma B7. Essa é a ideia básica das brancas nessa abertura. O branco ele quer abrir essa diagonal, porque aí vai conseguir ganhar uma qualidade. Ainda assim, não é tão claro que o branco vai ficar melhor nessa posição. De repente, até sacrificando a qualidade, o preto possa ter compensação aqui pelo material sacrificado. Mas essa é a ideia. Eu quero que você entenda assim, o que o branco está querendo fazer nessa abertura. Então, por esse motivo, ao invés de jogar bispo toma G4, que aí você pode dar algumas chances, por exemplo, jogar C6 para defender o peão de D5, então o branco joga um dama B3 para já atacar em B7, ameaçar tomar em D5, e aí pode surgir algumas complicações. E aí você fez o que o seu adversário estava querendo, você entrou nos golpinhos do adversário. E ainda assim, se você aprofundar nessa posição, você vai ver que as pretas vão ficar melhores, tá? Mas eu acredito que o lance mais forte aqui, depois do lance bispo G2, é o lance mais natural, que é pegar o centro. Você jogar com E5, ficar com os dois peões no centro. É o lance que mais faz sentido nessa posição. Então o lance principal das brancas, o lance mais jogado, novamente é o lance C4. As brancas vão tentar abrir a diagonal para o bispo para dar alguns golpes nessa diagonal. Outros lances, por exemplo, H3 para defender esse peão de G4, novamente não vai fazer sentido, né? Porque perde tempos. Então você pode jogar, por exemplo, com H5 direto, né? Novamente esse lance. E se, por exemplo, jogar agora tomando em H5, então cavalo F6 segue desenvolvendo as peças. Novamente o peão de H5 ele vai acabar caindo. As brancas têm dificuldades para colocar o rei em segurança, não vai dar para rocar, o peão de H3 vai ser um alvo, né? O roque já vai estar todo exposto, não dá para tirar as peças direito, porque o preto ele tem esse forte centro de peões, então não vale a pena fazer isso. E no caso de H5, jogar G5, dama por G5, se jogar bispo D5, então ganha um tempo em cima do bispo com o cavalo F6, e aqui o branco está pior no desenvolvimento, já está levando lances como E4, por exemplo. Aqui também não está legal a posição. Então lembra de tentar punir o seu adversário, tá? Se o seu adversário fica jogando de uma maneira lenta, perdendo tempos como esse H3, você já vai com H5 direto para aproveitar os erros. O que acontece é que muita gente, quando enfrenta essas aberturas irregulares, às vezes não consegue aproveitar os defeitos da posição do adversário. Então o que eu estou te mostrando aqui é quais são os defeitos e como que você faz para aproveitar direto. Tenha em mente isso, que você tem que aproveitar rápido, senão pode desaparecer essa sua vantagem, né? Então qual é a vantagem das pretas? É que o preto ele tem 2 tempos a mais no desenvolvimento. Se você começa a jogar lento, perdendo tempos, o teu adversário ele desenvolve as peças e aí fica equilibrada a posição. Bom, então voltando aqui, depois de G5, C4, e agora as pretas devem tomar esse peão de C4. Para recuperar esse peão de C4, o branco ele vai ter que jogar um dama A4 cheque, e daí já vai começar a ter outro problema na posição das brancas. O que acontece quando você joga esse tipo de abertura irregular, essas aberturas que realmente não são boas, né, mas só com o objetivo de tentar surpreender o seu adversário, é que se o seu adversário ele souber enfrentar, vai ser igual uma bola de neve. Cada vez vai surgir mais problemas na sua posição. Então aqui, para recuperar o peão, o branco ele acaba tendo que sair com a dama de uma maneira prematura
e essa dama ela vai perder vários tempos. Não é legal você sair com a dama cedo, porque ela vai sofrer ataques das peças do adversário, né? Então aqui, por exemplo, depois de dama por C4, as pretas já fazem bispo E6, atacando a dama, colocando uma peça em jogo, ganhando um tempo. Então aí já vai ficando mais claro os defeitos dessa posição. Bom, e agora o branco tem que tomar uma decisão difícil novamente, porque tem que tirar a dama de C4 e tem que defender esse peão de G4 também. O peão lá... Aqui as brancas, quando caem nessa posição, o sonho das brancas era ter o peão em G3. Muita gente que joga essa posição, essa abertura Grob com G4, quando chega no meio jogo e olha a posição, a primeira coisa que pensa é isso, né? Nossa, como eu gostaria de ter o peão em G3 e não em G4, né? Porque só cria problemas esse peão aqui. É aquilo que eu falei, surge problemas no curto prazo e no longo prazo, né? Então aqui, depois de bispo E6, para onde levar essa dama? Por exemplo, se leva a dama para A4, dama A4 pode ser uma ideia para tentar defender o peão de G4. Então as pretas podem seguir desenvolvendo as peças, com cavalo D7, H5 também é uma boa ideia, cavalo D7, cavalo C3 e agora cavalo C5, novamente atacando a dama, dama C2 e simplesmente cai o peão de G4 sem nenhuma compensação pro branco. Então, outra alternativa poderia ser, de repente, um lance como dama E4, para continuar defendendo o peão de G4. Mas aí tem a opção de jogar um cavalo D7, podendo jogar cavalo F6 no próximo lance, ganhando mais um tempo em cima da dama e atacando o peão de G4 também. Por exemplo, cavalo C3, cavalo F6, e se agora a dama C2, bispo por G4, simplesmente caiu o peão de G4, o preto está com um peão a mais. E outra alternativa seria, de repente, jogar um dama C2 para responder bispo por G4 com dama E4. E aí tem duas alternativas interessantes aqui, depois de dama C2. H5, novamente, esse lance sempre vai ser interessante, tá? Porque você piora muito a estrutura de peões do seu adversário. Então, uma posição como essa, o peão de H é sempre um problema, o rei não tem um lugar seguro para ficar, e o preto sempre tem a opção de rocar grande ainda. E no caso de... Isso no caso de H5, né? Mas aqui também é possível, depois de dama C2, jogar bispo tomar G4. E, por exemplo, dama E4, cavalo F6. As brancas conseguem tomar o peão, então o material está igual. No entanto, o branco ele vai ficar muito atrasado no desenvolvimento, porque as pretas vão ganhar ainda mais tempos em cima dessa dama, jogando um cavalo D7, rocando, trazendo a torre para E8. E o branco está com o rei no centro e todas as peças na primeira fileira. Bom, então aqui depois de bispo E6 eu coloquei nas minhas análises como variante principal o lance dama C3, atacando assim o peão de E5, mas tirando a casa natural do cavalo, que é a casa C3. Então, novamente vai dar problemas. As pretas podem jogar com cavalo D7, desenvolvendo as peças, H3, agora vai ter que perder esse tempo, mais um tempo para defender o peão de G4. Bom, então aqui nas minhas análises, depois do lance bispo E6, eu coloquei como variante principal o lance dama C3, já atacando assim o peão de E5, no entanto, tirando a casa natural de desenvolvimento do cavalo, então já vai atrapalhar o desenvolvimento dessa peça. Só que as brancas tentam criar algum tipo de contra-jogo aqui, né? Se tomar em G4, vai tomar em E5 com cheque. Por isso, as pretas vão seguir o desenvolvimento natural das peças com o cavalo D7. E acontece que no longo prazo, né? Na verdade, nos próximos lances aqui, só que você vai perceber que sempre vai dar problemas, né? Aqui já tem problemas imediatos, como o bispo por G4, né, tá caindo esse peão de G4, e a dama em C3 ela vai atrapalhar o desenvolvimento das outras peças. Então você vai perceber que sempre, né, mesmo depois de tirar algumas peças, no longo prazo o peão em G4 e essa dama vão dar problemas para as pretas. Então aqui H3, defendendo assim o peão de G4, perdendo mais um tempo. E agora o preto ele precisa jogar com energia essa posição. O preto ele precisa atacar.
Quando você tem esse tipo de vantagem, seja o desenvolvimento, controle do centro, você é obrigado a atacar, senão a sua vantagem ela desaparece. Por isso que aqui o lance H5, um lance típico que eu já te mostrei em outras variantes, ele vai ser um lance bem forte já atacando o peão de G4. Então, por exemplo, G toma H5, né, porque não tem uma decisão fácil aqui, porque se G5 já tem dama por G5, então aqui toma em H5, torre por H5 e esse peão de H3 é um peão muito fraco, esse peão ele está isolado e um dos planos das pretas vai ser ficar pressionando esse peão. Então, por exemplo, dama C2 perde mais um tempo com a dama para conseguir colocar o cavalo em jogo com o cavalo C3, cavalo E7 com a ideia de desenvolver esse cavalo para G6, podendo ir para H4 ou então F4, algumas casas fracas já na ala do rei. Então D3 e agora dama C7. Nessa posição aqui, ao invés de D3, se joga, por exemplo, um lance como cavalo C3, é possível o preto jogar cavalo G6 e depois cavalo H4, já incomodando o bispo. E aqui simplesmente está tudo errado na posição das brancas. Então, D3 poderia ser uma opção para tentar desenvolver, dama C7 com a ideia de rocar grande, cavalo F3 e agora, por exemplo, um lance como F6, simplesmente fortalecendo aqui o centro, seguido de roque grande e o preto ele tem uma clara vantagem nessa posição, ele tem uma melhor estrutura de peões, um melhor desenvolvimento, o branco ainda está com o rei no centro, esse peão aqui é sempre um alvo, não pode rocar pequeno nunca, então o branco ele vai tentar rocar grande de alguma maneira, mas sempre vai ter esses problemas, né? Cavalo G6 combinado com bispo E7, torre H8 pode ser um plano para o preto continuar melhorando essa posição. Então aqui fica bem claro que nessa variante que eu mostrei, essa refutação aqui da Grob, as pretas realmente conseguem vantagem. Então, é aquilo que eu falei, G4 no lance 1 perde, o cara jogou G4, você já vai conseguir ganhar dele? Não, não é assim, mas você vai conseguir vantagem, porque é uma abertura inferior. Então é claro que vai ter o meio jogo, vai ter o final. Assim, nem sempre, né? Jogando esse tipo de abertura, muitas vezes o branco não vai conseguir nem chegar no meio jogo. Mas pode ser que ele consiga chegar. Só que usando essa posição, essa maneira de enfrentar a Grob que eu mostrei aqui pra você, você com certeza vai conseguir vantagem, você vai conseguir punir os seus adversários que jogam o lance 1 G4, beleza? Bom, então é isso que eu queria te mostrar durante essa nossa aula aqui. Eu espero que tenha ficado claro de uma vez por todas como jogar contra a Grob, como que você pode conseguir vantagem enfrentando essa abertura. Então, se você gostou, deixa aí o que você achou nos comentários para eu saber. Se você quer ver mais vídeos como esses também, e deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal para eu poder produzir mais conteúdos como esse para você. Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.